Eu saio da igreja com a paz do Senhor. Hoje eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem me feito. Eu agradeço a Deus pela minha vida. E hoje, em especial, eu agradeço a Deus pela vida da Raila, que teve Covid e ela passou por momentos bem complicados. Foi bem difícil para ela, pois a preocupação dela maior, além da falta de ar, porque ela passou bastante mal de falta de ar, mas a preocupação dela maior era que a doença pegasse na Mel. E ela chorava muito, porque ela é muito apegada na Mel, né? E ela queria pegar, e a Mel não queria saber, e queria ficar no colo dela, né? E a gente costuma lá em casa brincar que não tem isolamento nem de cama, né? Porque nós é um monte e ela tinha que manter isolada. Então, a gente ficou tudo junto. E eu agradeço a Deus porque, mesmo a gente todos juntos, Deus ele livrou a gente. E, graças a Deus, Deus ele curou a Raila em menos de uma semana. E estamos aqui hoje para engrandecer o nome santo do Senhor, que cura, que livra de todos os males. E mesmo nós sendo falhos, fracos, Ele fortalece e enche a gente com o Espírito dele excelente, que sejamos vencedores, porque nós somos mais que vencedores, não porque nós somos bons, ou inteligentes, ou bonitos que nem eu, mas é porque Deus ele é bom. E eu aprendo com o irmão Hélio sempre, que ele diz que Deus ele é bom o tempo todo. E eu gosto da palavra de Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E por isso que aconteceu tantas maravilhas. Essas são apenas algumas das maravilhas que vêm acontecendo na minha vida. E assim como eu vi a irmã Maria Helena agradecendo, eu achei interessante agradecer. Teve um dia que eu estava em casa, eu e a Marcela, e a gente estava numa época muito difícil e a gente desejou tomar um suco. E a gente fez aquele comentário, ai, Deus podia preparar um suco, né, que está tão calor. E a gente foi para um culto à tarde, quando era no outro endereço. E quando chegou lá, a irmã Iraí fez 2 sucos, natural. Aí a gente ainda brincou e falou, como Deus é bom, né? Ele escutou a gente lá em casa, a gente sentiu vontade de um, Deus preparou 2 no mesmo dia para a gente. E eu queria ainda falar uma coisa que está lá no livro de Eclesiastes 3, que diz assim, há um tempo determinado para todas as coisas. E numa breve reflexão, esse ano é um ano de avivamento nessa casa. E de estarmos aqui para ajudarmos uns os outros, se esforçarmos mais, para estarmos aqui, para ouvir e também para testificar o quanto Deus já nos ajudou, para que os fracos se fortifiquem e para que os fortes não venham cair. É tempo de avivamento. Vamos fortalecer uns aos outros, nos animar na presença de Deus, para adorar a Deus com muita alegria. Porque quando estamos juntos, somos mais fortes. A palavra de Deus diz assim, que quando tem 2 ou mais falando da palavra dele, ele se faz presente. Que a gente venha a estar mais unido, para que a gente tenha mais comunhão nesse ano de avivamento, para que nós sejamos avivados pelo Espírito excelente de Deus. E eu queria ler uma palavra lá em Lucas 1, 26. Do 26 em diante. Glória a Deus, aleluias. O anúncio do nascimento de Jesus. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Jesus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada, com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse, salve, e agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, que considerava, que saudação seria essa? Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que o teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó,
e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso? Viste que não conheço o varão. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti um espírito, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sombra, pelo que também o santo que te há de nascer será chamado de filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este 6º mês aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém. Eu queria pedir para a igreja para que a gente possa fazer uma breve oração, porque eu estou bem nervosa. E para que Deus venha falar com a gente. Senhor, meu Deus de misericórdia, estamos aqui, Senhor, para escutar a Tua palavra, Senhor. Nos abençoa, Senhor, me usa como instrumento da Tua palavra, Senhor. Que nada que eu venha falar aqui saia de mim, Senhor, mas que venha direto do Seu trono no céu, Senhor. Senhor, estou aqui, Senhor, eu sou apenas um instrumento Seu, Senhor. Pegue-me nas Tuas mãos, Senhor, e faça o que quiseres, Senhor. E fale da maneira, Senhor, que o Senhor quiser conosco, Senhor, nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quando Deus ele quer fazer melhor, quando Deus ele chega ao tempo de ele fazer algo na nossa vida, ele manda o anjo ele ir na onde a gente estiver. A gente vê que aqui, ó, no 26 vai dizer bem assim, ó: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade galileia chamada Nazaré. Ele tinha um endereço para chegar nesse lugar. Muitas vezes a gente tem uma promessa sobre a gente e Deus ele promete. Deus ele não é homem para que minta, ele não é filho do homem para que se arrependa. Mas mesmo a gente sabendo de tudo isso, quando a gente tem uma promessa sobre a gente fica procurando de onde será que ela vai vir, para que a gente possa pegar aquilo. E Deus ele conhece o endereço do nosso coração. Ele sabe como fazer para te entregar aquilo. Às vezes você fica correndo tanto tempo que a bênção está correndo atrás de você e não consegue te alcançar. Em vez de você pegar a bênção, você vai afastando ela. Eu escutei isso de alguém que disse assim, ó, quando uma pessoa está esperando lá no ponto de ônibus, muitos podem olhar para ele e falar, lá, está fazendo nada ali. Mas ele não está fazendo nada. Ele está esperando o ônibus para ele ir para o trabalho, para ele ir no médico, para ele ir em algum lugar. Mas ele está esperando. E quando a gente vai pegar o ônibus, a gente espera. Às vezes sem paciência, mas espera até que o ônibus venha para que a gente possa sair. E muitas vezes Deus fala assim para a gente, espera. Mas a gente é impaciente. É como se a gente estivesse esperando o ônibus para ir em algum lugar e não tivesse paciência para esperar e começasse andando. A gente vai ver que o ônibus vai encontrar a gente no caminho e vai chegar primeiro do que a gente naquele destino. É assim as coisas de Deus. Às vezes a gente passa na frente e eu ouvi também o pastor dizer que as oportunidades ela é igual o trem. Se você não pegar aquela, você pode pegar uma outra, mas vai ser outra, já não vai ser aquela oportunidade. Então, que a gente venha aprender a esperar no Senhor. A gente pede muito, mas a gente não tem a paciência de esperar. Lá no 27, vai dizer ainda assim, ó, a virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. A Bíblia diz que o anjo vai até Maria. José era um homem da casa de Davi, era um homem conhecido, ele era da casa de Davi. Mas Maria era só Maria. Maria era igual eu, igual você, igual a Bia, igual a Maria Helena. Era um monte. Se nessa época existe um monte de Maria, naquela época era muito mais, né? E a Bíblia vai dizer somente que era Maria. E eu aprendo com isso que era uma pessoa comum, Maria. Maria não tinha... Era uma pessoa comum. Nós poderíamos ser Maria. E você repara que Deus ele vai fazer algo extraordinário na vida de Maria.
Mas, para ele fazer algo extraordinário na vida de Maria, ele escolheu uma pessoa comum, ele escolheu Maria. Muitas vezes a gente acha que a gente tem que ser extraordinário para ser usado por Deus, que a gente tem que pular, tem que fazer coisas extraordinárias para poder servir a Deus. Muitas vezes Deus fala assim, ó, vai ali e faz tal coisa. Aí você pensa, não, mas para mim fazer isso, eu primeiro tenho que ir em casa, orar, ler, para me ver se é isso mesmo. Não, Deus mandou você ir lá e fazer aquilo ali. Por exemplo, o profeta fala para a mulher assim, ó, entra no quarto e pega o vidro de azeite e vai virando lá. Ele não mandou ela entrar lá e orar e depois ele ir derrubando. Ele mandou ela entrar lá e virar o vidro. Isso chama... Não que a gente não precise de orar, longe de mim, não estou dizendo isso. Mas, às vezes, a gente precisa de obediência e ousadia. A gente vive falando para Deus, Senhor, me dá ousadia para me fazer tal coisa. Me dá ousadia para mim poder ir lá na frente e falar alguma coisa. Me dá ousadia para mim cantar. Só que quando Deus ele coloca aquilo em você e fala, vai, você volta. E fala, não, primeiro eu vou lá orar, para depois eu ir lá. Não, aquela é a hora de fazer. Há tempo para todas as coisas. Há o tempo de orar, há o tempo de esperar e há o tempo de fazer. Às vezes é o tempo de fazer alguma coisa. A gente está querendo fazer o sobrenatural, mas Deus fez a gente natural. O sobrenatural é Deus. A gente tem que fazer o natural para que o sobrenatural venha sobrecair sobre a gente, para que Deus venha fazer o sobrenatural. E lá no 28, vai dizer assim, ó. E entrando o anjo, onde ela estava, disse, salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Quando Maria diz que essa oração, fala dessa oração, ela acha estranha essa oração. Então, quando ela acha estranha, ela fala, mas o que seria? Ela mostra que ela tinha intimidade. Porque se ela pergunta o que seria, é porque ela estava acostumada a orar. E estava acostumada a ouvir também. Ela tinha uma rotina, a Maria, ela sempre estava ali em oração. Ela era uma pessoa comum, mas ela não era pegada em maus hábitos. Ela tinha uma rotina de oração, porque ela sabia que aquela oração estava diferente. Quando você sabe que uma coisa está diferente, é porque você é acostumada a fazer de um certo jeito. E ali ela distinguiu que estava diferente aquela saudação. E saiu da rotina dela. A rotina dela era natural, ela falar e ela ouvir, ela se relacionar com Deus. Muitas vezes a gente tem que fazer algo natural para que Deus venha com o sobrenatural dele, para que aconteça o de repente de Deus. Às vezes a gente está esperando, mas a gente pode esperar orando, a gente pode esperar buscando algo de Deus. A gente faz o natural para que o sobrenatural, que é onde a gente não pode ir, Deus faça pela gente. Glória a Deus, aleluias. Crie também um ambiente natural, onde que Deus ele possa fazer o sobrenatural acontecer, para que você possa viver o de repente de Deus. Às vezes você precisa de ter... É um ano de avivamento, um ano que a gente vai passar pelo Jope. O Jope é um momento de oração onde que a gente entra numa rotina de oração. E nessa rotina de oração a gente vê que muitos testemunhos acontecem. Porque você está todo dia em oração e coisas extraordinárias vão acontecendo nesses dias. Então, que a gente não venha pegar só o Jope para poder começar essa oração, mas que a gente venha criar essa rotina de estabilidade com Deus. Porque quando a gente pede as coisas para Deus, a gente pede coisas firmes. Eu aprendi com o Isaac que a gente tem que pedir coisas fixas para Deus, mas a gente também tem que ser fixo e constante. É fácil quando a gente fala assim, eu sou perseverante. O difícil é ficar perseverante. A gente não pode deixar que qualquer água leve a gente para que a gente tire o foco daquilo que é importante. E é importante. A Maria ela era comum. E ela conseguiu algo extraordinário de Deus, mas porque ela tinha uma rotina de relacionamento com Deus. Então, que a gente venha aprender com Maria a ter uma rotina de relacionamento. E a Maria ela não ganhou uma coisa passageira, porque ela gerou alguém que nunca saiu do trono. Ela gerou alguém que, por causa desse alguém, a gente foi salvo no dia de hoje. A gente está tendo a oportunidade
de falar com Deus e de ser abençoado por Ele, de ser chamado muitas vezes de filho, por causa da obediência de Maria. Muitas vezes a gente fala sobre sentir. E se eu sentir de ajudar tal pessoa, se eu sentir... Eu não estou dizendo sentir a presença de Deus, estou dizendo sentir de fazer algo. Só que Deus ele não é baseado em sentimentos. Se eu sentir, eu vou te ajudar. Se eu sentir que você me emocionou... Não, Deus ele não é emocionado. Ele é baseado em sabedoria. Então, que a gente venha pegar um pouco dessa sabedoria e venha ter obediência, porque a Maria ela foi obediente. Mais para baixo, lá no 34, vai dizer assim, E disse Maria ao anjo, como se fará isso? Visto que não conheço varão. A Maria ela reconhece uma coisa nela. Muitas vezes a gente faz isso. A Maria ela pegou uma coisa que para ela era um defeito, para que Deus usasse ela, porque ela não conhecia um varão. Maria ainda era virgem, então ela não, como ela ia gerar um filho? E para ela aquilo era um defeito. Muitas vezes, eu aprendo com isso que assim, muitas vezes a gente vê um ímpio conquistar alguma coisa porque ele está fazendo alguma coisa errado. E aí a gente fala, mas só quem chega lá é quem faz essa manobra. Se não fizer essa manobra, aquela pessoa não vai chegar lá. Não. Quando o anjo fala isso para Maria, Deus não viu isso como um defeito. A Maria ela era íntegra. Então, isso era uma qualidade dela. Então, não mude a sua qualidade por um defeito para que você possa obter alguma coisa, porque você viu que deu certo para outras pessoas. Deu certo para outras pessoas. Elas não estavam debaixo da graça, elas não conheciam o Deus que você conhece. O Deus que você conhece muda a sua história com as suas qualidades, não aplicando defeitos em você. E aí a Maria ela pergunta para ele como vai fazer isso. Só que Deus ele vê isso era virtude nela. Muitas vezes a gente tem uma virtude e olha para o lado e pensa, eu podia mudar isso para mim ficar parecendo com ele e eu ia conquistar. Não mude as suas virtudes para adquirir nada, porque Deus ele tem visto, só que há um tempo para todas as coisas. Há o tempo de plantar e o tempo de colher. Às vezes você está visando aquilo, mas Deus quer que você continue caminhando até lá para você ir aprendendo, para quando você chegar lá você não caia. Igual você vai ver muitos cair tentando a mesma coisa. Então, suba de degrau em degrau, porque Deus ele tem preparado para você. E lá no 37... diz assim, porque Deus ele é um Deus do impossível. Olhando para a situação de Maria aqui, é porque a gente lê ela de uma forma que a gente é meio romântica, porque a gente sabe o que aconteceu no final. Mas a Maria ela não sabia o que ia acontecer no final da história dela. Ela sabia que ela estava grávida e José não ficou com ela, porque José tentou abandonar ela secretamente. Pensa que não era uma situação difícil, não era uma situação fácil, era uma situação bem difícil. Porque se agora é difícil ser abandonada grávida, imagina naquela época. Como não deveria ser. Só que o impressionante é que, olha o que ela fala lá no 38. Disse então Maria, eis que aqui a serva do Senhor, cumpre-se em mim segundo a tua vontade. O anjo ausentou-se dela. Ela não questionou. A Maria pegou e falou assim, bom, se Deus falou, como dizia o pastor Benê, se Deus falou, está falado. Eu continuo sendo sua serva, então que se cumpra o que o senhor falou. E aí eu pergunto, até que ponto nós somos servos? Até que ponto nós conseguimos ceder para estar? Porque muito ela teve que ceder, porque ela tinha a rotina dela ali. E veja que Deus ele dá um direcionamento, porque o anjo vai e fala para Maria assim, vai lá para a casa de Isabel. Não fala exatamente, né, para ir para a casa de Isabel, mas fala assim, a Isabel está grávida no 6º mês. Foi preparação de Deus lá também, lá na Isabel. E o que Maria faz? Ela vai para a casa de Isabel. Só que a gente nota que muitas coisas, trazendo para a nossa vida, muitas vezes a gente procura quem a gente tem intimidade. Mas, muitas vezes, aquela pessoa que você tem intimidade, que te conhece, ela não vai te auxiliar, porque ela não está entendendo o plano de Deus na sua vida ainda. Ainda não é hora dela entender. Aquele momento é de você com Deus. Só que Deus ele não desampara. Então, ele prepara a Isabel para andar do seu lado. Então, não desanima. Se a pessoa que está perto de você, ela se distanciou. É porque o que Deus vai fazer na sua vida é extraordinário, é grande. Ela não está entendendo ainda o que está acontecendo. Muitas vezes a gente não entende, e isso entristece o nosso coração. Porque aí a gente vai naquela amiga que
puxa, essa amiga vai me entender. E aquela amiga se afasta e a gente não entende o porquê. É porque o que Deus está fazendo é extraordinário. E, assim, às vezes é melhor você ir sozinho, porque se você for sozinho, você vai caminhar até no final. Mas se você arranjar um acompanhante naquele momento, aquele acompanhante que você arrumou, ele vai te desestabilizar e ele vai fazer você desistir na metade. Então, você não vai alcançar o que Deus tinha para você. Então, Deus ele vai preparando, ele vai direcionando e preparando até as companhias para você conseguir chegar e pegar o milagre. E o que você tem coragem de ceder para que você possa receber o milagre? É muito bonito quando a gente fala assim, ó, eu sou serva de Deus. É bonito quando a gente fala que é serva de Deus porque você conseguiu um emprego novo. É bonito falar que é serva de Deus porque você convidou alguém, evangelizou alguém na rua e aquela pessoa entrou na igreja. É bom falar que você é serva de Deus quando Deus te justificou numa situação que não tinha alguém levantou algo contra você. Tudo isso é legal. Mas quando tudo está contra você, porque teve um momento na vida de Maria que tudo ficou contra ela e ela não sabia como ela ia sair de toda a situação, mas o interessante é que ela fala que se cumpra a tua vontade, porque eu sou tua filha. Ela fala meio que parecido com Jesus lá no final, que Jesus fala que seja feita a tua vontade em mim. E às vezes por isso, né? Às vezes não, eu creio que por isso que Deus escolheu ela para ser a mãe de Jesus. Deus ele dá o testemunho de Jó. Só que a gente vê que quanto mais é dado a uma pessoa, mais também é cobrado dela, para que ela saiba usar aquilo que Deus está dando para ela. E Deus ele fala para o diabo assim, ó, você tem visto o meu servo Jó? Jó ele podia ter enchido a boca para falar que ele era servo, mas eu acho que ele também nem sabia que Deus tinha dado esse testemunho, né, dele. Então, que a gente seja servo, mas que a gente aprenda a ceder para poder fazer as coisas de Deus, porque é difícil fazer as coisas de Deus. Não estou dizendo que vai ser fácil, que tudo é fácil, mas Deus ele se responsabiliza por tudo. Quando ele chama, ele capacita. Que nem hoje foi dito aqui, ele vai capacitando e ele vai colocando pessoas para capacitar, para tornar o seu caminho um pouco menos difícil, para ter aquele alívio. Ele vai preparando Isabel no meio do seu caminho, para que você tenha conforto em alguns lugares, um respiro. Então, não desanima da caminhada, porque o que Deus tem para a minha e para a tua vida é extraordinário. Só que você tem que perseverar para poder pegar e tem que aprender a ceder. Muitas vezes a gente quer ficar dormindo um pouquinho mais em casa. Eu estou falando isso por mim. Às vezes a gente dá um espirrão e já fala, não vou ir para a igreja hoje, não. É a desculpa perfeita para não estar no culto. Então, que a gente pare de dar desculpas para não estar na casa de Deus, porque Deus ele tem pressa em abençoar a gente. Mas será que a gente tem pressa em servir a Deus? Eu agradeço a minha oportunidade e as palmas louvam o Senhor.